Bom, no vídeo anterior eu falei sobre as origens, né, do significado do dia 25 de dezembro e qual que é a sua relação com o nascimento de Cristo, se tem alguma relação, e eu expliquei tudo lá sobre o tema, e nesse vídeo eu quero falar sobre alguns símbolos que estão presentes no Natal, que depois de uma certa idade começa a gerar perguntas, né, do porquê que fazem parte do Natal, como por exemplo Papai Noel, a árvore de Natal, entre outros símbolos que a gente encontra durante esse período, né? E qual que é a relação desses símbolos, se tem alguma relação com o nascimento de Cristo. Mas antes de falar propriamente dos símbolos do Natal, eu preciso também recordar do outro vídeo sobre a parte que eu falo em que Roma, né, tinha o costume de dominar territórios e agregar costumes do povo para facilitar o domínio. E no período em questão, Roma havia estabelecido o cristianismo como a nova religião padrão, né, do Império Romano e estava tentando, né, estava num trabalho de cristianização dos seus territórios. Então, Roma ia dominando um território, cada território novo, além dos antigos, né, os territórios novos que iam sendo dominados. Roma tentava converter a maior parte da população ao cristianismo. E um desses territórios, na verdade foi um dos últimos territórios que Roma ela ocupa, é o norte da Europa. Então ali a parte central e norte da Europa. Então, onde hoje está a Alemanha, né, o antigo território da Germânia, a Alemanha, a Áustria, a Escandinávia, que hoje em dia vai ter a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e as Ilhas Britânicas, né, onde vai estar a Inglaterra, a Escócia, a Ilha da Irlanda, enfim, a parte norte da Europa. E esses povos do norte da Europa, assim como os outros povos da era pré-cristã, até mesmo os romanos, né, da era pré-cristã, é, no final, né, eles tinham várias festas, mas no final do ano em específico, agora na data de 20, 21 de dezembro, lá no norte, né, no hemisfério norte, tá no inverno, então tá nevando pra caramba. E eles tinham festividades voltadas para o sol, né, para homenagear o sol ou divindades que de certa forma estão ligados com a figura do sol. E o povo do norte, né, os nórdicos, os vikings, os germânicos, também tinham festas, celebrações específicas em homenagem ao sol, né, no chamado solstício de inverno, que, como eu já tinha explicado, é o período em que o sol ele está mais afastado, né, da Terra, então é um período em que as noites elas são mais longas. E esses povos do norte, né, os germânicos, os escandinavos, né, no geral, vikings, nórdicos, é, comemoravam uma celebração que vai variar um pouco o nome de uma região para outra, mas no final é o mesmo significado, que é chamado de Yule, né? Quem é envolvido no meio de wiccanismo, bruxaria, já ouviu falar desse nome, algumas pessoas celebram também. É, é uma data de celebração, né, que envolve toda a questão da figura do sol, né, o período em que, como eu tinha falado, a noite ela fica mais longa, é um período que as pessoas que celebram, né, esse momento entendem que é um período de renascimento da luz, né, renascimento do sol, né, da divindade que está em volta do sol. Então, esses povos comemoravam o chamado Iule. E é muito importante eu citar principalmente sobre a celebração do Iule aqui por parte desses povos, porque o Iule ele vai influenciar demais, ele vai influenciar muito na maneira que a maior parte do mundo ocidental, né, comemora o Natal hoje em dia. E muitas das figuras, muitos dos símbolos que estão presentes no Natal moderno têm origem no Yule, uma festividade que ela é pagã, tá? Que é celebrada pelos povos do norte da Europa.
E quais são alguns aspectos do Yule? Bom, primeiramente a gente tem a data, né, que é a partir do dia 20, 21 de dezembro e vai até o início de janeiro. Segundo, tem a questão do tronco de Yule. O tronco de Yule, ele é feito com pinheiro, né? Pinheiro, a árvore, o pinheiro, que é utilizada também para fazer a árvore de Natal hoje em dia, surge dessa tradição. Por quê? Porque nesse período, como eu falei, no hemisfério norte é frio e neva muito. E durante as festividades o povo tinha que se aquecer e o pinheiro é uma árvore resistente, é uma árvore que ela não morre durante o inverno, ela se mantém verde, né? Então até ela era um símbolo de força, então havia também a adoração aos pinheiros, né? Eram feitas adorações aos pinheiros, aí vem a tradição também de deixar presente debaixo das árvores, enfeitar as árvores, né? Os pinheiros, uma maneira também de homenagear uma árvore que ela é resistente durante um período bem rigoroso que é o inverno. Além também da organização de banquetes, né? Grandes banquetes que, no caso, hoje a gente entende como a ceia de Natal. E como que esses aspectos são agregados na data do Natal, né? Que hoje, em tese, está fortemente ligada com o cristianismo. Como que esses aspectos são agregados e se mantêm até os dias de hoje? O que acontece? Além do fato daquilo que eu falei no início, de Roma, a própria Roma e a Igreja Católica agregar, né, esses aspectos culturais dos povos que o Império Romano ele domina para facilitar, né, o domínio sobre a população, para trazer a população para o lado do Império, e da própria resistência da população ali da área que está sendo dominada em não querer abandonar costumes que são milenares, são centenários. Existe um outro fato também que aí já vai estar mais ligado com os tempos modernos, que é a questão da imigração, e a imigração especificamente para um país, um país que vai ser chave na construção cultural de nações que estão à sua volta ou que sofrem com a sua influência ao longo da história. E esse país, que se a gente quiser a gente pode até chamar de a Roma dos tempos modernos, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o início ali da sua história, ele vai sofrer uma influência muito grande da cultura dos povos germânicos e escandinavos, né, dos povos do norte da Europa, principalmente da cultura germânica, né, da cultura da Alemanha, do que hoje a gente conhece como Alemanha. A imigração alemã nos Estados Unidos ela começa ali em 1600, bem no início da história americana, e ela vai se intensificar muito ao longo dos anos, principalmente nos anos de 1800 em diante, né? Então, 1900 ali em diante nem se fala porque é o período quando ocorre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, tem uma imigração em massa de alemães, principalmente, tem dos povos escandinavos, mas principalmente de alemães migrando para os Estados Unidos. E esses alemães que migram, nessas famílias alemãs e escandinavas que migram para os Estados Unidos ao longo dos anos, eles vão levando consigo essas tradições, né? A maneira de se comemorar, a maneira, o modo de vida. E dentro dessas celebrações que eles levam também a maneira de se comemorar o Natal, né? Do que seria o Natal para eles. E, consequentemente, essas tradições que estão ligadas com o período tribal dos povos germânicos, que no caso seria o Iule. Bom, um tempo depois, os Estados Unidos ele se torna o grande centro do mundo e começa a influenciar, né, todos os países do mundo por meio de filmes, por meio de peças publicitárias, por meio da música. Consequentemente, em grandes eventos, ele também vai influenciar, e o Natal é um dos grandes eventos do ano, né, que hoje está relacionado com uma data
do cristianismo, né, do nascimento de Cristo, porém, a maneira de se comemorar o Natal, né, de fazer ali meio que o culto do Natal, vai ser baseada no Yule, né, em símbolos que são próprios do Yule, como a questão da árvore de Natal, como a questão do Papai Noel, que eu pretendo falar no próximo vídeo, e os outros aspectos que compõem a celebração da data em questão. Bom, então só para concluir, né, tudo que foi falado aqui, né, resumir, é, o Natal hoje ele tem uma relação, sim, ele está ligado com o cristianismo, tá? Mas muito dos aspectos que tem dentro do Natal não são próprios do cristianismo, são fragmentos de outras culturas, culturas que lá no período pré-cristão são dominadas pelo Império Romano, né, e tem muito da influência de tribos, principalmente do norte da Europa, principalmente tribos germânicas e escandinavas. Essas populações, ao longo do tempo, vão migrando para outras regiões e migram fortemente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com toda a sua influência midiática, cultural e social, acaba que espalhando esses costumes que são próprios do povo germânico, do povo escandinavo, e é por isso que hoje, durante o Natal, é comum montar o pinheiro lá, né, o pinheirinho da árvore de Natal, o enfeite é sempre tem a neve, né, embora no Brasil tem alguns locais do Brasil que sim cai neve, mas é bem raramente lá no meio do ano, né, em junho, julho, agosto, mas não é uma coisa comum, tão comum aqui. Mas mesmo assim, você vê as lojas enfeitando com o Papai Noel, que é um assunto que eu pretendo tratar, né, mais para frente, né, no próximo vídeo, talvez. Tudo isso vem dessa cultura do Yule. É lógico que tem outras celebrações que também colaboram para formar o que é o Natal hoje em dia, mas é muito por influência desses povos germânicos, dos povos do norte da Europa.